Tô carregando aqui para gravar. Então, tá tudo certo. Então, a gente vai começar, né? Eu falei que a gente vai comentar um pouco sobre esses dois presidentes. Não vou enrolar muito, eu já vou entrar em Jânio Quadros. Um detalhe, né, bem interessante se falar de Jânio Quadros é que, não, primeiro, antes de tudo, é falar de onde ele vem, que ele vem daqui de São Paulo mesmo. E a gente estava comentando um pouco, acho que essa câmera está muito alta, mas enfim, eu vou ir continuando. A gente estava comentando um pouco sobre acontecer o fato de que muitas presidências foram ganhadas, muitas eleições de presidente foram ganhadas pela aliança PTB-PSD, né, que são partidos assim meio que herança de Vargas mesmo, que ele ajudou a fundar os dois, ambos os partidos. Então, né, o JK, na verdade, Dutra já começa ganhando, Vargas também, né, já era dessa aliança, e JK também ganha. E não só depois desses presidentes, vários outros presidentes vão, assim, ganhar eleições através dessa aliança. Só que esse poderio que essas duas alianças tinham sobre o Brasil não era o mesmo do que eles tinham aqui em São Paulo. Então, normalmente, os prefeitos, os governadores, os deputados, assim, que mais tinham poder, assim, que tinham uma grande parte, assim, domínio aqui em São Paulo político de eleição, eram outros tipos de partidos, partidos menores até, não era nem a UDN, que a gente conhece também. Eram partidos realmente, assim, coligações que a gente nem vale a pena citar as siglas aqui, mas eram realmente partidos menores. E é daí que Jânio Quadros vem. Ele vem de um partido menor e ele tem uma escalada assim vertiginosa na política, porque o que acontece é que ele começa como deputado, ele era professor de geografia, se eu não me engano, começa como deputado, aí depois, na verdade, começa como vereador, depois vai para deputado, depois ele já consegue ser eleito prefeito e depois ele já consegue ser eleito governador a ponto de conseguir, né, se eleger, já estou dando spoilers, para a presidência. Então ele está vindo de uma crescente, assim, às vezes ele nem terminava o governo naquele cargo que ele estava e ele se já candidatava para outro e ele conseguia ainda ser eleito. Então, assim, com certeza, de São Paulo ele estava sendo meio que a gente pode considerar como um sucesso. Ele ganhou 3 eleições em 5 anos. E aí, eu acho que eu coloquei só no próximo slide, eu coloquei que ele era uma pessoa muito singular, principalmente em relação à sua propaganda. Então, ele vai ter todo aquele, o foco dele era muito propaganda, e não só isso, ter discursos, assim, muito significativos, que conquistassem a população. Por exemplo, tinha gente que dizia que ele usava, não caspa, mas ele colocava pó branco em cima do terno dele, para parecer que ele tinha caspa, para parecer que ele era uma pessoa mais popular, mais humilde, mais não sei o quê. E não só isso, ele vinha com aquele discurso anticorrupção. Então, as musiquinhas, ele andava com vassoura, ele era realmente muito um personagem, né? Teve alguém da UDN que falou que ele era uma mistura de Cristo, Shakespeare, Lincoln, Lenin e Chaplin. Só que às vezes você não conseguia saber se o discurso dele ia sair como Cristo ou como Lenin. E, enfim, ele sempre incorporava esses papéis e tinha essa vassourinha que eu falei, que era para varrer a corrupção e que não sei o quê. Eu até coloquei esse vídeo, não sei se vocês conseguem mas tá legendado. Enfim, aí tinha essa música muito famosa. Está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é Enfim, todo esse rolê de fazer essa propaganda antipolítica, meio antipolítica e meio anticorrupção acima de tudo. Então, para ele ser essa ideia nova, essa pessoa que, né, é como ele destaca, é a esperança do povo abandonado. Ele vai ser eleito, eu coloquei isso no caso, nesse slide aqui, né, numa coligação de PTN e UDN, lembrando que JK já tinha meio que esse planejamento de tudo bem se for alguém da nossa oposição que seja eleito, porque de qualquer forma a gente está num caos econômico, então ele vai ter que ter uma política econômica singular, mas que seja um pouco mais de austeridade, e aí eventualmente ele consegue ser eleito.
nessa coligação UDN, PTN, não só esses partidos, foi uma coligação bem grande. Foi PTN, UDN, PDC, PR, PL, algumas alas do PSB e até algumas alas, assim, não foi todo o partido, mas algumas do PSD e também do PTB. Aí ele vai conseguir ser eleito mesmo com 48% dos votos no período de eleição, contra 28 do ministro não, ele foi ministro de guerra, mas também é general Lott. Falei que ele foi um general que deu meio que um contragolpe mesmo, né? Ele deu, ou também muita gente chama de golpe legalista, porque ele deu um golpe para que um golpe militar de fato contra a Constituição e as leis, enfim, fosse aplicado aqui no Brasil logo antes da tomada do JK, quando o Vargas se suicida. Então é ele que controla isso, tentaram tirar, eu falei disso na nossa aula passada, antes do feriado, que tentam tirar ele como ministro de guerra, ele vai junto às tropas dele e dá esse contragolpe para que o golpe militar não fosse realizado. Mas, infelizmente, ele era muito ruim de discurso, as falas dele não eram boas, assim, ele só não gaguejava mesmo e não conseguiu ganhar o público. Contra também os 23% do Ademar Barros, que também estava tentando desde a última eleição, mas não vai dar em nada. Aí, né, de vice-presidente, a gente tem uma reeleição, né, que é o Jango. O João Goulart eu já tinha citado, na última eleição contra o JK, que já era uma pessoa meio que querida, ele ganha mais votos do que o próprio JK para o cargo de vice-presidente. E aqui, novamente, eu não sei dizer se foram mais votos, mas novamente ele consegue se reeleger e consegue ser vice-presidente, né? E aí a gente tem aquele caso que eu falei que poderia acontecer. Um presidente de um partido, de uma situação, com o vice-presidente da oposição, do outro lado, né? Um contra o outro. Pois bem, esse é Jânio Quadros, essa pessoa, né, ele tem todo, inclusive é legal falar que ele tem todo esse discurso que conseguiu comprar muito o público e a população em geral mesmo, mas no final quem vai denunciar ele vai ser a própria filha, vão descobrir que ele tinha mais de 60 imóveis em situações irregulares, e não só isso, depois também descobrem que ele encontram 20 milhões de dólares numa conta dele na Suíça. E não só isso, depois que ele é presidente, ele também se candidata novamente para ser governador ou prefeito de São Paulo contra o Fernando Henrique Cardoso e ele consegue ganhar. Então, para vocês verem a comoção que tinha, acho que principalmente em São Paulo, né, aqui. Mas, enfim, voltando ao caso, assim, a política econômica dele mesmo, a gente pode falar que ele implementou um pacote ortodoxo, ou seja, um pacote normal, comum, o esperado mesmo para ter essa estabilização econômica no Brasil. Então, é igual eu coloquei essa charge aí no slide, né, que é meio que o JK, né, falando, eu fiz 50 anos em 5, inclusive tem a maletinha dele escrito Paris, porque ele vai para a Europa, depois que ele sabe que ele não pode ser reeleito, só se ele teria que esperar, né, um governo para depois voltar. E aí, né, desenham o Jânio falando, eu vou pagar os 50 anos em 5, porque isso é verdade. Ele tem que, né, instalar esse pacote que é esperado para estabilizar a economia. Então, vai ter uma forte desvalorização cambial, nossa moeda baixa, de fato, contenção de gastos públicos, então salários não aumentam, por exemplo, e expansão monetária. Então, a gente vai fazer essa contenção. Corte dos subsídios para importação de trigo e petróleo. Subsídio é meio que uma ajuda do governo mesmo em pagar, ou sei lá, dar desconto para quem fizesse importação de trigo e petróleo, várias formas, é uma forma de apoio mesmo, no caso, essa importação. E isso vai levar a uma alta de 100% no pão e no combustível. Então, é praticamente dobrar o preço dessas coisas. Se o pão custava 25 centavos na época, vai passar a custar 50. Combustível é a mesma coisa, vai ter uma alta de 100% nessas coisas, que não são coisas, assim, componentes inúteis na vida do brasileiro, né? O pão muito, assim, consumido, e o combustível também, né? Petróleo já é a base de tudo nessa época, para consumir energia. E aí as medidas elas foram bem recebidas pelo Brasil, né? Para quem estava olhando estritamente para a política econômica, porque era o que era esperado, não havia o que fazer, os gastos foram ultrapassados assim no JK, e também pelos credores do FMI, que vocês lembram que o JK meio que brigou com eles, falou que não ia pagar e que se foda. Então, os credores agora, né? A Fundação Monetária Internacional viu com bons olhos
e já deu, né, um bom crédito para o Brasil. Eles vão reescalonar a dívida brasileira, né? Então, conseguir reorganizar essa dívida que existia e que, né, entrou meio que em atrito no JK, e novos empréstimos são contraídos com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos dá uma certa grana para a gente, empréstimo, né, para conseguir continuar com a governança pelo Brasil. E inicialmente os Estados Unidos vai ver, né, o Jânio, acho que é uma posição importante que vocês veem que, né, nesse é importante que a partir do momento que começa a Guerra Fria, bem no momento que também acaba a Segunda Guerra Mundial, já existe essa rivalidade entre países que vão se tornar comunistas e países que vão ficar, né, no liberalismo, na direita, junto aos Estados Unidos. Então esse julgamento é muito importante. E os Estados Unidos vai começar a ver o Jânio com bons olhos, como se ele fosse capaz de evitar, de fato, qualquer instabilidade política, que era o que estava acontecendo no Brasil. A gente estava vendo de quase uma tentativa de golpe, depois um contragolpe, que não sei o quê, e também do comunismo, né? Para eles, Jânio Quadros, né, sendo da UDN e tudo, não seria nem um pouco comunista. Mas aí, os Estados Unidos meio que não faz uma boa previsão, porque ele vai iniciar uma política externa, então internacional, de como que ele vai lidar com os outros países de forma independente. Então ele não vai se ligar aos Estados Unidos como o Dutra, né, foi cadelinha dos Estados Unidos e comprou produto supérfluo. Não, ele vai abandonar esse unilaterismo, então esse apoio incondicional aos Estados Unidos, e ele queria nessa época, né, buscar uma terceira via entre os dois grandes blocos, né? Então a gente estava meio que vivendo uma separação, né, de capitalismo e comunismo, ou você era um ou você era o outro, e na verdade ele queria encontrar um meio entre esses dois, que ele não fosse nem cadelinha dos Estados Unidos, nem cadelinha da União Soviética e etc. Aí vai ter, né, uma aproximação diplomática e social com o Bloco Socialista. Então, eles estavam muito próximos dos Estados Unidos, em nenhum momento eles rompem, mas eles tentam também ter uma aproximação com esses outros países. Então, eles retomam diplomaticamente com a União Soviética, eles começam a ter acordos comerciais e relações mesmo com a China, né, que tem essa condição um pouco mais socialista, né, a gente pode discutir muito de como é a China, mas enfim. E não só isso, ele vai começar a estudar e reatar relações também com a Cuba. Não, não bastando essas relações diplomáticas que ele estava reatando, ele também vai condecorar o Che Guevara com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. Era a condecoração mais alta que existia no Brasil. Então, imagina o surto que foi para os Estados Unidos isso acontecendo, e não só isso para a oposição que estava aqui. Não a oposição, né? Isso é a oposição ao PTB e ao PSD. No caso, inicialmente não era oposição, eram os partidos que apoiavam ele. Então, a UDN, partidos de direita, assim, ou mais para o centro, também surtaram. E aí vai rolar um isolamento político. Ele vai sofrer fortíssima oposição do Congresso. E eu já comentei com vocês que isso é muito importante, porque senão você não consegue governar, basicamente, é uma questão de governabilidade que chamam. Então, não só isso, assim, ele vai sofrer essa oposição do Congresso e ele vai desdenhar de uma possibilidade de montar a base parlamentar própria. Boa parte, assim, do pessoal que está envolvido na política, de candidatos à presidência, qualquer partido que a gente vê até hoje em dia, eles já começam a montar a base parlamentar que aquela pessoa, caso concorra à presidência ou concorrendo à presidência, vai ter caso ela fosse eleita. E ele nunca vai respeitar isso, ele não vai entender e ele vai realmente desdenhar. E ele já não tinha maioria no Congresso, contando só com o partido dele, com a aliança que ele formou, e ele também não faz base parlamentar, acordo com nenhum outro partido. Isso vai acabar, né, causando uma crise de governabilidade, como eu falei, ele vai ter um isolamento gigante, ele não vai ser aliado nem junto a ninguém, principalmente porque depois ele vai romper, né, com a base partidária dele, que era, né, a UDN, principalmente, e que estava muito descontente com essa política externa que ele estava tendo, né, de buscar uma terceira via. Para eles, isso era o caminho para uma aliança com o comunismo, com a esquerda. Não só esse isolamento político, então agora ele não tinha um congresso, ele não tinha o próprio partido que meio que bancou a eleição dele, ele também vai ter uma perda do apoio social mesmo, do apoio popular, porque a população estava descontente com a política de austeridade que ele tinha adotado. Isso era normal, como eu falei, até o JK via que isso ia acontecer com o presidente que tomasse poder na época.
Porque, né, igual você vai, o pão tá o dobro do preço. O petróleo, gente, vai aumentar o preço de tudo. Porque se até hoje a gente tem como rodovia, caminhão, a base das entregas do transporte pelo Brasil, imagina naquela época. Então, tudo aumenta o preço, porque o frete, o custo das coisas aumenta consequentemente com o valor do petróleo. E aí, esse programa de estabilização gera essa perda de apoio social. Então, beleza. Jânio, que já era meio doido, não teve muita estrutura política para chegar aqui, para tomar, né, para conseguir, na verdade, essa eleição à presidência. Ele chega, faz esse programa de estabilização, essa política de austeridade. Ele vai, faz essa política externa que não vai agradar ninguém com quem ele tinha de aliado. Ele não vai conseguir governar, ele não vai conseguir fazer as coisas que ele queria, ele não vai conseguir fazer nada do que ele planejava ter. Chega um momento em que ele realmente está muito isolado politicamente. Por um momento, ele é só presidente. E aí, qual que é a estratégia que ele vai ter, né, para conseguir tomar poder? Fazer uma renúncia. Então, ele é eleito em janeiro de 61. Ele, inclusive, foi o primeiro presidente a ter uma posse presidencial lá em Brasília. Em agosto, 7 meses depois, né, 25 de agosto, ele renuncia. Ele faz uma carta, tem no Google, se vocês pesquisarem, bem curta, manda ao Congresso anunciando que ele estava renunciando ao cargo de presidente da República, né? E no momento ninguém sabia o que ia acontecer, por que que aconteceu, tinha gente que dizia que foi uma pressão dos Estados Unidos, uma articulação, mas na verdade, depois mesmo, lá nos anos 90, ele assumiu que foi uma tentativa de golpe, que ele achava, né, que o gesto dele de renunciar ia causar uma comoção nacional, popular, tão grande que as pessoas, né, que o Congresso, sei lá, ia pedir de joelhos a volta dele. Então ia fazer com que ele voltasse triunfalmente ao cargo com poderes presidenciais aumentados. Então, ele não queria ter que depender do Congresso, igual eu falei, ter aquela base parlamentar, fazer as coisas que o parlamento estava ordenando. Não, ele queria ter esse cargo de presidente novamente, agora com poderes aumentados e, de preferência, até sem Congresso nenhum, então sem legislativo nenhum para encher o saco dele. Ele basicamente queria dar um golpe, queria, né, virar um líder ditatorial sem Congresso e com poderes aumentados. Só que aí, beleza, vai acontecer isso, o Congresso vai olhar e vai falar, porque ele achava também que, como o Jango que foi eleito, o Jango ele vai ter uma trajetória um pouco mais associada, mais do que o próprio Jânio ainda, à esquerda, eles achavam que o Congresso ia analisar. A gente vai passar o poder para o Jango, e que é muito de esquerda, vai, né, vai virar o Brasil comunista, ou a gente, né, volta, né, e como ele pensou, corre atrás do Jânio. E nenhum dos dois, assim, o Congresso não vai aceitar o pedido de renúncia dele, mas já falo que também não vai dar muita corda inicialmente para aceitar a posse do Jango, ok? Então esse é o governo curto de Jânio Quadros, acaba aí, ele renuncia, e o Congresso também não aceita, na verdade não corre atrás e nem rejeita a renúncia. Tem aqui, governadores apelaram e tal, mas assim, igual está escrito, o Jânio seguiu de Brasília diretamente para São Paulo, porque depois o Congresso eventualmente aceita oficialmente o pedido e está feito. Ele já pediu, não tem mais o que fazer. Eu vou apresentar João Goulart, eu tô falando dele já faz uma época, assim, né? Eu comentei na nossa aula passada que ele já tinha, né, um apelo popular grande, afinal ele foi eleito com mais votos do que o próprio presidente no JK. Enfim, quem é Jango, né? Que também é muito conhecido como Jango ou João Goulart, chamem do que quiser. Ele é nascido em São Borja, lá no Rio Grande do Sul. E não sei se vocês lembram, São Borja é o mesmo local de nascimento que Getúlio Vargas. Enfim, a família dele era estancieira, são pessoas que têm terras e ficam criando vacas, é basicamente isso. Só faz isso mesmo, assim, porque aí depois você só passa para abatedouro, enfim. Inclusive, a família dele depois vai ter uma relação com o irmão de Getúlio Vargas. Não só isso, o pai dele vai conseguir ter um acordo muito interessante com o pessoal inglês, inclusive, então um apoio, um investimento estrangeiro, inclusive. E aí o pai dele vai pegar e vai falar, não, ó, eu vou bancar os seus estudos na capital, na capital, na cidade, enfim. E Jango, né, a criança, adolescente na época, enfim, vai para Porto Alegre estudar, enfim,
e ele acaba sendo um ótimo jogador de futebol. Ele era muito ruim na escola, ele era muito festeiro também, ele era o nosso Neymar a essa época. Enfim, fofocas de que ele era muito bom jogando futebol. Mas ele vai pegar uma doença venérea e vai ficar manco por consequência dessa doença. Vai ficar manco e eventualmente não vai conseguir, né, jogar futebol. E ele vai ficar muito depressivo, vai ser uma época sombria, vai voltar para São Borja, né, sem futuro, sem pensar no que ia fazer da vida, até que um dia ele se assume, porque ele estava com muita vergonha de ser manco mesmo. Ele se assume, ele vai num bloco de mancos que existia no Rio Grande do Sul, em pleno carnaval, e ok, essa fase passou, é sobre isso. Aí ele vai e o pai dele coloca ele para estudar direito, não na São Francisco, mas já na Federal do Rio Grande do Sul, que já existia na época. E ele estuda direito lá. Quando ele sai novamente, o pai dele mais uma vez sugere: agora eu já sei o que você poderia fazer. Você deveria ser político, né? Porque é isso, filho de rico é assim. Tem essa aspiração à política, vai lá, eu banco tudo, não é problema nenhum. Como até hoje a gente vê no Congresso várias pessoas que é filho do filho do filho do filho do político de anos atrás. Então ele vai fazer isso. O que acontece é que ele começa, assim, ele é eleito eventualmente, mas ele se torna um político muito bom, muito querido. E, inclusive, eu deixei embaixo de 2020 Departamento de História, mas eu errei, que eu estava fazendo slide literalmente às 5 da tarde agora. Mas enfim, ele se torna um político muito bom. E aí ele é eleito deputado estadual, dá muito bom. Ele depois vira deputado federal, dá muito bom também. Ele é político pelo PTB, inclusive. Aí, lá nos anos 50, né, 51, mas 50 para 51, ele é responsável por anunciar que Vargas ia se eleger. Ele que anunciou a candidatura de Vargas ao cargo de presidência quando todo mundo estava achando que o cara já tinha se aposentado ou nem sabia o que ia acontecer. Então imagina a responsabilidade, né? A gente já sabe que Vargas tinha alguma relação, alguma confiança nele, porque passou para ele esse título, esse nome, né, de divulgar essa candidatura do próprio Vargas para a eleição. Então, né, já dá para ver que tem uma relação aí. Não, só isso, em 53, né, ele é candidato, não, ele vira, né, o Vargas coloca ele para ser ministro do Trabalho do Brasil mesmo. Ele, inclusive, que é o responsável pela política de aumento salarial, que aumentou em 100%. Eu citei na nossa aula de Vargas que o salário mínimo era um valor muito baixo na época, até hoje é, nosso salário mínimo não corresponde à realidade do que um brasileiro precisa mesmo para viver minimamente bem, e na época era baixíssimo. Ele vai lá e fala, cara, eu vou aumentar em 100%, ou seja, dobrar o salário. Se era R$ 100, vai para 200, enfim. Ele realmente dobrou o salário mínimo na época, que foi um surto. Todo mundo, assim, o pessoal da direita achou o fim, assim. Ele, inclusive, vai ter que sair antes mesmo do suicídio de Vargas. O Vargas vai ter que retirar ele, né, pelo caos que ele deu. Mas, enfim, né? Tudo acontece lá daquela forma. O Vargas acaba se suicidando e logo depois do suicídio dele, ele se candidata a vice-presidente. E aí, essa é uma trajetória que eu já citei para vocês, que ele consegue ser eleito. Depois ele também consegue ser eleito agora para, né, a vice-presidência com Jânio. E agora a gente acabou de ver, a gente volta ao período que estávamos vendo, a gente tem Jânio, né, renunciando em agosto de 1961. Então, pela Constituição, né, o que diz quando um presidente renuncia, ou, enfim, é impeachmentado, ou qualquer outra coisa? A gente passa para o vice-presidente. Só que a oposição, né, que domina, tem bastante acordo. Pensem que o Congresso, normalmente, quando tem um partido de centro lá, normalmente o centro ele fica muito mais para a direita do que para a esquerda. Então, a oposição, que era bem forte, sim, lá no Congresso, não queria permitir que a presidência de Jango ocorresse. Principalmente porque ainda o Jango, ele estava lá na China na época. Tipo, o próprio Jânio tinha mandado o Jango ir para a China fazer lá missão comercial e tal. Até hoje a gente tem uma relação econômica interessante com a China. Ele é um dos principais que compra produto nosso. Ou, enfim, tem um discurso do Jango lá na China e tal, que é meio famoso, assim, que é ele falando que ele se sentia numa terra de amigos, que ele se sentia muito bem-vindo e tal, e que ele está muito feliz em estabelecer essas relações e que a gente tinha que, né, pela amizade entre a Ásia, a África e a América Latina. E ele estava lá na China, né, fazendo esse tour, essa visita, e os Nossa, a ministros... camisa dele é mó legal, né? Ele é legal, eu gosto dele.
Acho já um interessante. E aí tem os ministros militares que não queriam a posse dele. Um detalhe é que ele era cunhado do governador do Rio Grande do Sul na época, Leonel Brizola, que também era uma pessoa bem de esquerda. Mas enfim, eles não queriam a posse do Jango, porque ele, né, ele já era meio de esquerda, ele era o ministro do Trabalho que queria lá, por exemplo, dobrar o salário mínimo, eles já tinham essa ligação, isso era fato. Não só isso, ele fez parte do governo do Vargas, né, desse último, que foi totalmente populista, nacionalista, também do JK, mas o JK foi um presidente um pouco mais, né, que tinha muito poder, vocês viram que ele fez tudo o que ele queria na hora que ele queria, então ele não deu muita abertura para o Jango. E aí eles vão ameaçar, né? Inclusive prender o Jango caso ele desembarcasse aqui no Brasil. Mas como eu coloquei aqui no canto, já estava decidido. O pessoal da esquerda, o pessoal que era aliado a ele, todo mundo já tinha como certeza de que a posse era dele, legalmente era dele mesmo. E uma coisa que acontece é que durante esse período de treta, né, e desavenças, quem fica no poder é esse presidente da Câmara. Mas tá. O Lott, mais uma vez, tenta garantir a presidência, então o general lá militar tenta mais uma vez garantir que a lei fosse seguida, mas ele vai ser preso. E aí que eu falei, né, com o cunhado dele, Leonel Brizola, que também já é um cara bem mais assim de esquerda, ele tem umas posições bem mais assertivas, ele já faz a união dele, já começa as mobilizações dele. Na época, governador do Rio Grande do Sul, ele vai decidir agir. Ele também era do PTB, né, como eu falei. Ele vai fazer o que a gente chama de campanha legalista. E aí ele vai fazer de tudo. Ele vai instalar um rádio no seu palácio lá no Rio Grande do Sul. Ele vai passar horas fazendo propaganda lá no rádiozinho, ó, aprendeu com Vargas em Hora do Brasil, falando que a gente tinha que ser a favor, que não sei o quê. Ele vai conseguir, no final, reunir 40 mil soldados, inclusive soldados, na verdade, militares de baixa patente, tendiam a gostar do Jango, tendiam a ter uma relação. Mas, enfim, 13 mil homens da Brigada Militar e 30 mil voluntários, 30 mil civis. O Brizola, inclusive, foi a primeira liderança civil que a gente pode falar de uma pessoa que não está relacionada com o meio militar, né? Que eu falei do Lott, por exemplo, que tenta, né, que faz essa ação para resistir a um golpe militar. E aí, por fim, né, viu essa quantidade de pessoas, é uma quantidade bem significativa, vai restar só o jornal, o Estado de São Paulo, portanto, atenção, né, na história. E o Carlos Lacerda, lembram dele? Presidente da UDN. Carlos Lacerda, ó, lá atrás, tinha sido do PCB. Eu não sei se vocês lembram dessa trajetória, mas ele tinha. Depois ele vira oposição de Vargas, depois ele funda a UDN, ele tinha o próprio jornal para falar mal do Vargas. Enfim, ele tá aí na história, tá aí na UDN coordenando as coisas. E só ele e mais o jornal Estado de São Paulo eram a favor do golpe, por fim. Aí a oposição, vendo que não ia conseguir impedir a posse de fato de Jango, que já tinha uma mobilização popular certamente grande, o que eles propõem é um regime parlamentarista. Um regime parlamentarista basicamente vai diminuir os poderes de um presidente. E aí, né, a gente teria o primeiro-ministro, que é o parlamento, né, o Congresso que elege, e o presidente que tem seus poderes, mas são poderes diminuídos. Então a gente tem, por exemplo, acho que se eu não me engano, no Canadá, um formato parlamentarista. A gente tem na França, se eu não me engano, também. A Inglaterra, a gente tem uma monarquia parlamentarista. Então, no caso, o presidente é o rei, a rainha lá, a rainha Elizabeth e o primeiro-ministro. Também acho que tem na Alemanha, enfim, vários países assim que o primeiro-ministro ele é realmente a pessoa que é eleita para coordenar todas as ações. Não só isso, todas as atitudes de um presidente agora tem que passar pelo primeiro-ministro e ainda passar pelo Congresso. Então é uma fase a mais de dificuldade. Enfim, o que está dizendo aqui tudo bem, a gente aceita ser presidente, mas vamos diminuir seus poderes aqui. E o Brizola, ele até queria, né, não, vamos resistir mais, vamos fazer mais movimentação, você vai assumir num presidencialismo. Mas o Jango eventualmente vai aceitar ser presidente nesse formato, porque ele tinha medo de que uma guerra civil acontecesse. E aí, né, era uma decisão da oposição, nitidamente, para conter essas medidas do João Goulart. Ele vai articular, ele não, na verdade, a oposição vai articular a nomeação do Tancredo Neves, que também era do PSD, mas ele era uma pessoa mais a centro. Não era como o Jango, o Leonel Brizola, esse tipo de pessoa que também já estava realmente muito marcado como pessoas mais de esquerda. E aí, agora sim, depois dessa bagunça, desse caos, a gente tem o início de um governo, né, que a gente pode chamar do governo do Jango.
É um governo que está sofrendo, por exemplo, uma inflação de 40% ao ano. Inclusive, de início, ele tenta fazer uma coisa que um plano fundado pelo Celso Furtado, é um economista muito famoso aqui na história do Brasil e Brasil mesmo. Muito provavelmente, se alguém aqui quer fazer algo de economia, de administração, muito provavelmente vai acabar lendo algo do Celso Furtado. Ele era ministro do planejamento na época, ele vai soltar um plano chamado Plano Trienal, mas não vai dar certo. Isso vai aumentar ainda mais a situação que já estava ruim. Inflação de 40% ao ano, dívida externa de 3 bilhões de dólares. E aí, enfim, não estava dando certo, não estava dando bom. E aí o Jango, ele começa a analisar. Vocês estão vendo, assim, nas nossas aulas que a gente está tendo, que o Brasil está meio que num caos constantemente, que lá, desde, sei lá, nem república, antes, no primeiro reinado, já estava crise. Aí dá bom no segundo reinado. Aí vem crise no início da primeira república. Aí, sabe, toda hora o Brasil tem algo dando errado, economicamente falando mesmo. Toda hora tem alguma coisa lá. E aí o Jango olha isso e fala, realmente, nossa, tem algum problema que não faz o Brasil avançar, não faz o Brasil sair do desenvolvimentismo. Qual que é o segredo disso? E aí ele vai reunir vários intelectuais, vários acadêmicos, estudantes de universidades, enfim, pesquisadores, todo esse tipo de pessoa, das ciências sociais, história, geografia, economia, enfim, de tudo. E vai falar, ó, estudem aí e vejam, falem aí o que vocês acham que é o problema do Brasil. O que vocês acham que está dando errado, que a gente nunca vai para frente, que a gente tem um agouro. E aí eles respondem. A questão do Brasil é que a base é muito problemática e que a gente precisa ter reformas. O Brasil nunca teve reformas. Ele foi colônia e tudo e nunca foi reformado. Então, a gente pode citar a reforma agrária, por exemplo, a pessoa que ganhou a Sesmaria lá em 1500, que veio aqui e era muito privilegiada já era uma certa nobreza, em Portugal já era rica, ganhou e até hoje o tataraneto dele é dono desses 500 hectares de terra e é isso, e às vezes nem usa essa terra. Enquanto tem gente, por exemplo, que foi sequestrada da África, veio para cá fazer trabalho forçado, tratado como mercadoria e não teve um pingo assim de apoio ou de terra para cultivar minimamente. Aí a gente não só isso, é a bagunça inteira, é a reforma urbana, tá tudo errado, a reforma bancária, reforma universitária, sabe, da época, até hoje é mais ou menos assim, né, que aí um concursado que passa, um professor que passa num concurso para um cargo público, para uma universidade pública, escola pública, é meio que uma cátedra infinita, esqueci a palavra, mas ele nunca sai. Isso era um problema, tinha que ser reformado. Reforma eleitoral também queria incluir os analfabetos na votação, que isso só vai ser alcançado depois, lá da Constituição do Primeiro Reinado, só vai ser alcançado novamente com a Constituição de 1988. Tinha a reforma educacional também, que queria diminuir essa taxa de analfabetismo, que era um problema muito sério aqui no. Não ainda, mas a verdade vai ser um pouco superada só no governo Lula. Enfim, de início, né, ele tenta aplicar assim diretamente no Congresso, não vai ser aprovado, inclusive com interferência da CIA mesmo, dessa companhia aí de inteligência norte-americana, que vai dar dinheiro, vai financiar a oposição para impedir, né, o que eles chamam de comunismo no Brasil, e também, né, como vai comprar a imprensa, né, então para a imprensa falar tudo que pudesse falar junto ao lado negativo. E aí, enfim, né, o Jango já viu que não deu muito bom. Aí, o que ele vai fazer? Alguém aqui tem alguma dúvida? Assim como nisso, enfim. Então, Brasil, sair das amarras do investimento externo, Brasil começar a evoluir, sair do terceiro, segundo mundo, sair do desenvolvimentismo jamais. Isso é comunismo. Aí o Jango pensa em outra alternativa. Vamos fazer um plebiscito? O plebiscito é realmente uma votação pública. É o presidente chegar hoje e falar: eu quero fazer uma enquete. Não no Instagram, mas pública. O que vocês acham? Votem. Parlamentarismo ou presidencialismo? Isso vai ser feito em 6 de janeiro de 63. E assim, presidencialismo vai dar de 10 no parlamentarismo, 9 milhões contra 11. Então, só 3 votaram a favor do parlamentarismo. E aí ele consegue acabar com o parlamentarismo lá em 63. Tem umas fotinhas de jornais e tal. Tem, né? Eu coloquei mais
o apoio popular, mas a real é que a imprensa e a oposição estavam muito forte já nessa época. Aí a gente tem a segunda fase, a fase, né, pós-parlamentarismo, que é uma fase que já mostrou que Jango era popular, sim, que ele tinha um apoio popular para conseguir fazer suas coisas, e presidente agora, efetivamente presidente num regime presidencialista. E aí o que, que é, né? É uma tentativa de aplicar o projeto dessas reformas, principalmente da reforma agrária, né? Principalmente com o quê? Com desapropriação de terras improdutivas. Então, a gente tem um conceito hoje que a gente pode discutir na próxima aula que se chama função social da terra, né? Ela tem que estar fazendo uma função para a sociedade. E muita gente, né, que é dona de 300 mil hectares de terras, o que eles fazem é deixar a terra lá para fazer especulação imobiliária, por exemplo, ou simplesmente não quer fazer nada porque quer achar um novo produto para colocar lá, enfim. Eles não usam enquanto tem um monte de gente precisando. Superiores a 500 hectares, né? Então, qualquer terra improdutiva que fosse maior que 500 hectares seria reutilizada. Um grande barramento que tinha na época é que ele queria pegar essas terras e queria pagar com dividendos públicos, que não são dividendos que não vão vir na hora. E na Constituição na época dizia que se você fosse assim, se você, presidente ou cargo público, enfim, fosse se apropriar de alguma terra alheia, né, privada, você tinha que pagar na hora por aquela terra. E o que ele queria, na verdade, né, para não quebrar o Brasil, era fazer essa estratégia de dividendos. E é isso muito que vai ser articulado na Câmara. Não, a gente não pode aprovar a reforma agrária, porque né, vai ser inconstitucional, enfim. Ele vai estender aos trabalhadores do campo benefícios da Previdência Social. Então, ó, ele já está mexendo com a questão agrária nessa reforma. Agora, não só isso, eu falei, lá em Vargas, o próprio Vargas, amadíssimo, não nem tocou nesse assunto. Aqui agora ele ia fazer não só esses donos de terra correrem o risco de perder as terras que eles não estavam usando, tanto quanto eles iam ter que pagar esses trabalhadores do campo, pelo menos a aposentadoria. E aí, ó o quanto ele já mexeu com essa ala conservadora no Brasil que está vivendo lá desde a nossa colônia. Ele vai limitar a remessa de lucros para o exterior, então você não pode ficar enviando toda a sua riqueza lá para os Estados Unidos, para a Suíça, para seja onde for, que a gente tem que né, taxar um pouquinho aqui no Brasil. E apesar dele ter essas ideias que são, né, que ele estava tentando aplicar no Brasil, que ele acreditava que ia melhorar o Brasil, vai ter uma pouca efetividade mesmo de fato, porque o Congresso vai se opor sempre ao máximo. E não só, né, agora a gente está não só falando de Congresso, mas com certeza vai já as pessoas pró-golpe já vão começar a se organizar para, né, instaurar esse golpe aqui no Brasil. Então, em 12 de setembro de 63, já nesse mesmo ano, já tem um levante militar a favor de um comando revolucionário, né, que eles vão chamar, já vão invadir o Congresso, vão invadir o STF por alguns dias, inclusive. Em outubro de 63, um mês depois, greve geral dos 700 mil. Então, a gente já está começando a ver essa instabilidade política gerar pelo Brasil. Né, aí tem aqui, arquivo conto de. Inclusive, tem, eu acho que. Não sei se o nome desse site mudou, mas tem um site que eu vou tentar procurar de novo, que é um site só em dedicação em memória à ditadura militar, né? E é muito bom, para a gente nunca esquecer as coisas que aconteceram. E aí, né, conta o dia de 1963 em que 630 militares sitiaram Brasília. Então foram para lá e ficaram lá. Ocupou o aeroporto, bloqueou estradas e prendeu autoridades. Aí, não só isso, né? Movimentação para rolar um golpe já estava muito em alta, vai ter oposição da imprensa. Importante dizer que só 16% dos entrevistados achavam que o governo do Jango era ruim ou péssimo, e na verdade 45% na época, em 63, achava bom e ótimo. Só que a imprensa vai interferir bastante contrariamente. Estão sempre tentando falar Marinha caça Goulart, a fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Os estados já em rebelião contra né, JG, Jango. E o que ele vai ver? Ele vai ver essas mobilizações né, que estão acontecendo, ele sabe que é sério e ele vai tentar pedir estado de sítio, que eu já falei, que é uma condição que existe para defender a democracia, para defender o Estado brasileiro, para que isso não fosse rompido. Só que não vai ser aprovado. A gente já sabe que o Congresso né, já tinha sua ligação com esse golpe.
não vai conseguir, e depois ele perder, não total, mas né, já apoio do Congresso, ele já, sabe, a situação que estava, literalmente sitiaram Brasília, invadiram o STF, era para ter sido aprovado o estado de sítio. Então ele já viu que o Congresso, ele não ia conseguir nada. Ele vai tentar se ligar ao povo, fazendo inúmeros comícios. E aí ele vai andar pelo Brasil, tentar mobilizar realmente a população para resistir a esse golpe. Inclusive, tem um comício na Central do Brasil muito famoso. Eu não sei se ia dar tempo, e na verdade não ia mesmo, olhando agora, mas tem o discurso dele no YouTube, é só pesquisar, que ele faz justamente um discurso, ele vai reunir 200 mil pessoas só no Rio de Janeiro para acompanhar esse comício lá, ele vai fazer um discurso, inclusive, ele vai, na época, anunciar que ele vai, né, continuar com aquela campanha do petróleo é nosso, que eu sei que é lá de Vargas, mas eles não tinham conseguido nacionalizar, por exemplo, todas as refinarias de petróleo que existiam no Brasil. E ele vai anunciar que ele vai fazer isso, que ele vai anunciar todas as que estão faltando. Não só isso, que ele ia colocar agora em prática mesmo a reforma agrária, que ele ia fazer aquilo. E isso, esse comício foi dia 13 de março de 1964. Uma coisa assim que também vai acontecer é que 20 de março de 1964 surge a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Então é um marco que agora a gente vê que não só os militares, né? Eu falei de algumas articulações, alguns levantes que os militares vão fazer desde lá atrás, desde Vargas, mas agora a gente vê que a população estava participando disso. A Igreja Católica vai se posicionar a favor da ditadura. Eles falavam que não que eles eram a favor da ditadura, mas que eles achavam que era melhor do que o Jango, né? Melhor do que um governo comunista. Não sei se vocês já viram aqueles idosos, né? A gente velho que fala, ai, o Brasil foi comunista, o não sei o quê. Era essa gente. Eles achavam que eles estavam vivendo um período comunista no Brasil, né? E aí eles vão fazer essa marcha. Nessa marcha as pessoas achavam que o Jango ia tornar o Brasil comunista, iam pegar os celulares deles, todas as riquezas que eles tinham, o carrinho deles mais barato possível, ia ser retirado, tudo isso. Então, já foi um grande marco, porque muita gente participou dessa marcha. E aí ficou uma conclusão, né, de que agora, apesar dele estar fazendo os corre dele para tentar se ligar ao povo, para tentar ter uma oposição popular, agora ele viu que não só os militares estavam contra o governo. E é isso foi no dia 20 de março, né? Ele fez esse discurso que com certeza já mobilizou mais ainda em 13 de março. Eventualmente, em 1º de abril, vai rolar esse golpe militar, né? É, eu vou explicar mais na nossa próxima aula, que bom que acabou bem em cima, não vou atrasar, como vai se dar o golpe militar, quem vai se mobilizar para onde, não sei o que, não sei o que. Eu posso dizer que o Jango vai pensar em resistir, mas novamente ele tinha medo de causar uma guerra civil aqui no Brasil. Então, ele eventualmente vai se refugiar aqui pelo sul, pela Argentina, pelo Uruguai, enfim, Paraguai, inicialmente até. E aí, como diz, o golpe militar teve início quando se revelaram, em Minas Gerais, as tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, sim, o mesmo cara, o mesmo integralista que em 37 fez o plano Cohen, então ele já estava participando do segundo golpe dele, que foi utilizado pelo Vargas para instituir o Estado Novo. Agora, em 64, o general pretendia fazer uma quartelada. Suas tropas ocupariam o Rio de Janeiro e seria a faísca que acenderia o rastilho de pólvora nos quartéis. Então, são invasões assim, literalmente, com armamento em tudo. E vocês lembram desse nome, né? E vocês sabem que é o nosso vice-presidente atualmente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Como eu falei, a gente vai falar mais especificamente do golpe, assim, tudo nas próximas aulas. A gente vai iniciar a ditadura militar. E é isso, a gente já está quase no fim do ano. Pode falar, Lê. Camis, você pode só repassar para mim o que o Carlos Lacerda fez na linha do tempo da vida dele? Então, Cico, Ele o foi Carlos. contra o Getúlio Vargas, né? Então, como que ele começa? Ele começa lá na época da República, assim, lá pela coluna Miguel Costa Prestes, enfim. Antes de Vargas, ele era do PCB. Ele era um universitário, se eu não me engano, bem novinho, assim mesmo. Ele era do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, a cadelinha do Luiz Carlos Prestes mesmo. Ninguém, isso é um mistério mesmo. Se vocês ficarem interessados, eu quero ler mais coisas sobre, mas ninguém sabe o que aconteceu, que em algum momento ele virou de direita. Ninguém sabe. Ele era comunista e do nada
conservador de direita. Aí vai vir Vargas, né? Ele vai dar, enfim, toda aquela fase que eu falei de Vargas, provisório, constitucional, Estado Novo. Ele começa a formar a oposição dele. Primeiro, ele surge com um jornal que se chama Tribuna da Imprensa. Aí vai rolar esse jornal e tal, e eventualmente ele vai formar o partido dele, quando Vargas começa a legalizar, né, a possibilidade de mais de um partido. Aí vai vir a UDN. Aí, depois, aí da UDN, ele vai ser presidente da UDN e da Tribuna da Imprensa, sempre fazendo oposição da forma que ele pode. E é isso. E aí agora ele começa a articular os golpes. Esse não é o primeiro que ele articula junto ao UDN. Essa é a trajetória dele. Beleza. Ele era a favor do Getúlio Vargas, né? Nas duas. Mais ou menos. Eu não posso dizer Tá, que ele era a favor de Getúlio Vargas. Ele era comunista lá no início. Comunista, assim, como eu tá. falei, Vargas às vezes se difere um pouco do que é o PCB, o Luiz Carlos Prestes. Tanto que ele que coloca o PCB na ilegalidade. Eu acho que nunca teve um momento que ele foi pró-Vargas. Ele foi comunista, de esquerda. Mas Tá. depois, logo depois, ele já faz oposição a Vargas. Beleza, beleza, Camis. Ah, eu preciso te perguntar um negócio. Porque eu tô assim, desde a semana. Desde a última semana que eu tô realmente. Você tinha falado do encilhamento. Hum. Uma aula da semana retrasada. Eu não sei, você só jogou encilhamento. E eu fiquei, meu Deus, o encilhamento. Eu não lembro nem o que era a relação, Camis. Eu só escrevi encilhamento no papel. E eu tô, tipo, desde lá falando o que tá a relação do encilhamento. Nossa, real, não sei, não sabe, não sei mesmo. Eu não sei, Não, se você souber, você me fala, mas real, eu só queria falar mesmo isso, porque o meu do passado ia realmente ficar puto. então, depois eu posso pesquisar um pouco mais, assim, para a gente relembrar o que é o encilhamento, mas ele é a primeira política econômica que surge no Brasil República. E ele é Sim. dado pelo Rui Barbosa. Aí é entre o final da monarquia e início da república, e o que acontece é que eles vão tentar aumentar a bolha de crédito, né? Então vão distribuir dinheiro para as pessoas vão não só distribuir dinheiro, né? Dar. É tipo, vão aumentar a bolha de crédito, que é como que dizem. Então, se eu fosse lá e falasse que eu quero abrir uma fábrica, que era moda na época, industrialismo, eu vou aprovar sem fazer muita questão, sem dizer muito não, vou aprovar, pode pegar a grana que você quiser. O que acontece é que as pessoas começaram a inventar empresas falsas, assim, com nomes falsos, fala que eu É, tenho isso, e aí sim. ninguém pagava. E aí o que aconteceu é que todo mundo tomou calote, e isso tem uma reflexão. Aí a economia quebra, a inflação aumenta, enfim, não dá bom. Isso é o encilhamento, basicamente. Obrigado, Camis, é real aqui, outra prova. Encilhamento.